É curioso perceber isso. Eles tinham autoridade para fazer exigências no campo da adoração e da obediência a Deus. Eles chegavam na sua casa e eles é que determinavam como a sua casa iria se comportar no campo religioso. Eles se aproximavam dos seus filhos, dos seus agregados, dos seus parentes ali, todos debaixo da sua esfera de autoridade e de influência, e eles determinavam qual seria o comportamento cultico, qual seria a postura religiosa de todas as pessoas que estavam debaixo do guarda-chuva da sua autoridade na sua casa. Vocês podem perceber isso, é algo notável de se ver, em Gênesis 17. Vejam como isso começa em Abraão. Vejam o que Abraão faz no capítulo 17. É algo interessante e nós temos que resgatar algo disso. Vejam, Gênesis 17, 23. Fala assim: tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, 17, 23, e todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia. Abraão impôs isso aos seus agregados e aos seus parentes, e a todos, filhos, agregados, escravos, todos serão circuncidados. O texto diz, como Deus lhe ordenara. Ele ordena isso, ele diz, vocês vão se submeter às ordens de Deus. Eu sou o líder desta casa e dentro desta casa é assim que vocês vão se comportar. É interessante observar que essa postura de autoridade no campo cultico, espiritual, no campo de adoração, é curioso observar que essa autoridade se repete, você vê novamente em Josué, num texto muito conhecido. Veja Josué capítulo 24, Josué 24, versículos 14 e 15, veja Josué 24, 14 e 15, diz assim, acompanhe a leitura, Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, é Josué falando, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, diz o texto, e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E veja como ele termina a frase. Eu e a minha casa, como termina a frase? Serviremos ao Senhor. Eu sou o chefe da minha casa, e como chefe da minha casa é essa decisão que eu tomei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que vai ser debaixo do meu teto, debaixo da minha influência de autoridade, é assim que as coisas vão funcionar. E a palavra de Deus aprova isso. Não é algo que a palavra de Deus condena, não. Porque a palavra de Deus reconhece no líder da casa, no pai de família, um líder espiritual. E ele tem essa autoridade de estabelecer o modo como as coisas funcionarão na sua casa, no campo da adoração, no campo da religião, no campo cultico. Ele tem autoridade para isso. É claro, os homens não têm autoridade, não têm poder de mudar o coração das pessoas. Mas nós vemos na palavra de Deus, nós percebemos isso, eles têm autoridade para estabelecer certos limites dentro da sua casa. E nós notamos que isso se perdeu hoje em dia. Isso se perdeu. A ideia presente nos dias de hoje é que toda autoridade é má. Toda autoridade é opressora, perversa, egoísta e tira proveito de algum modo dos seus subordinados. Então o pai é alguém mau se ele exerce autoridade sobre a esposa e sobre os filhos. Ele é alguém mau, ele é um opressor. O professor na escola, ele é um opressor, porque ele tem ali, se ele quer exercer autoridade sobre seus alunos, ele é um opressor e deve ser resistido e atacado. O patrão, o chefe do trabalho, se ele exerce autoridade sobre os seus funcionários, ele é um opressor perverso, ele tem que ser resistido, você tem que se rebelar contra ele e se levantar e atacá-lo e processá-lo se ele mandar você embora. Essa é a visão atual. Qualquer autoridade não pode existir, porque toda autoridade é opressora. Na palavra de Deus isso não existe. Na palavra de Deus a autoridade é uma bênção de Deus. Deus estabeleceu as autoridades, tanto na igreja, como na família, como no Estado. Deus é a fonte que concede a essas figuras, o pai, o líder religioso, os governantes, é Ele quem concede, é Deus quem concede a essas pessoas a autoridade para exercer suas funções.
e controlar de algum modo a sociedade. Seja ela uma micro-sociedade como uma família, a igreja, seja ela uma macro-sociedade como um país. Mas é de Deus que vem isso, a autoridade é algo bom. Deus criou isso.